Instalivros apresenta Hacking Growth, Hackeando o Crescimento, Sean Ellis. É quase impossível imaginar que um dia o Facebook foi uma mera rede social pouco conhecida, ou que o LinkedIn era limitado apenas para empresários. No mundo virtual, há espaço para todos, com inúmeras possibilidades de negócios para ramos inimagináveis. Você precisa ser diferente pela excelência e qualidade. Destacar-se entre inúmeros concorrentes é a realidade para quem está começando. E como fazer uma startup virar uma empresa rentável é o que você irá aprender através das técnicas e estudos apresentados por Sean Ellis, expert em crescimento de startup, empreendedor e CEO de 2 empresas. Com estratégias claras e fáceis de serem aplicadas, você rapidamente passará de um empresário iniciante a um empresário de sucesso. O trabalho em grupo acelera o crescimento. A situação mais comum que muitos empreendedores enfrentam hoje é fazer com que uma pequena empresa, embora já tenha um bom lucro, encontre uma maneira de elevar sua rentabilidade. O primeiro passo é estabelecer uma equipe de crescimento que seja composta por membros de diferentes departamentos da sua empresa, aproveitando o poder da colaboração para se concentrar exclusivamente em encontrar maneiras de crescer. Vejamos um exemplo do mundo real. Antes de formar uma equipe de crescimento, a empresa de software BitTorrent tinha 50 funcionários trabalhando nos departamentos tradicionais de engenharia, marketing e desenvolvimento de produtos. Isso trouxe bons resultados até 2012, quando seu crescimento se estabilizou. O problema era que muitos clientes estavam usando a versão básica e gratuita de seus produtos. E apesar de fazer melhorias na versão Premium, que é paga, poucas pessoas estavam fazendo a atualização. As coisas mudaram quando um gerente inovador de marketing de projetos entrou a bordo, criando uma equipe de crescimento e gerou o tipo de nova perspectiva de que eles precisavam. Ao analisar os problemas de engenharia do ponto de vista de marketing, ficou claro que a falta de atualizações não se devia a um problema de qualidade. A maioria dos clientes simplesmente desconhecia a versão Premium e o que ela oferecia. Armado com esse insight, as equipes de marketing e engenharia uniram forças para aumentar a conscientização, promovendo com destaque a versão Premium para os usuários da versão gratuita. Como resultado, as atualizações dispararam e a receita aumentou 92%. Mas, para que sua equipe de crescimento tenha sucesso, ela precisa ter um líder forte, que saiba unir todos os departamentos da empresa, encaminhando-os ao sucesso. Esse líder identificará a área-alvo e vai estabelecer metas claras e um prazo para cumpri-las. O líder de crescimento também é responsável por manter a equipe focada em avançar. Embora novas ideias sejam atraentes, o líder da equipe deve reconhecer quando elas não atendem ao objetivo principal e precisam ser colocadas em segundo plano. Para desenvolver o produto certo, você precisa conhecer o seu cliente. Existem inúmeros empresários esperando criar o próximo Airbnb, Facebook ou Amazon. Cada uma dessas empresas experimentou um crescimento rápido e todas elas têm algo em comum, mesmo em áreas tão diferentes. Cada uma pensou em um produto ou serviço chamado de must-have, ou algo que todos gostaríamos de ter, uma vantagem exclusiva ou um mega desconto. Conhecer o seu cliente significa entender as experiências que ele já teve com seu serviço e suas opiniões. Só então você realmente saberá se o seu produto é ou não essencial. Uma forma eficiente é a pesquisa de opinião, um método simples e confiável para descobrir como seus clientes se sentem em relação ao seu produto. E basta fazer pelo menos algumas centenas de clientes uma única pergunta de múltipla escolha. E a pergunta é: você ficaria decepcionado se este produto não existisse mais amanhã? Com as seguintes opções: muito decepcionado, um pouco decepcionado, não ficaria decepcionado. Você pode ter certeza de que seu produto é essencial se pelo menos 40% de seus clientes escolherem muito decepcionados. Depois de atingir esse marco, você está no momento ideal para começar a usar as técnicas hacking de crescimento. Mas se a quantidade de clientes que responderem muito decepcionados
for inferior a 40%, você deverá focar em desenvolver melhor seu produto ou serviço. Se for esse o caso, não se preocupe, pois existem maneiras rápidas, eficientes e baratas de experimentar como você pode mostrar o valor do seu produto para o público. Um método interessante é o teste A/B, que é uma maneira de testar a eficácia de duas mensagens diferentes ou variações de produtos. A ferramenta de gerenciamento de projetos Basecamp usou esse método para testar possíveis slogans de marketing, por exemplo, e foi assim que descobriram que a frase "Conheça planos e preços" atraía o dobro de novos clientes que dizer "Inscreva-se para uma avaliação gratuita". Além disso, o melhor dos testes A/B, seja ele pessoalmente ou online, é que ele não precisa ser caro. Informações importantes podem ser obtidas testando novas abordagens, como mostrar ao público em teste uma demonstração em vídeo simples ou um protótipo barato que destaca os novos recursos em potencial. Mesmo que os testes não sejam bem-sucedidos, o feedback obtido será extremamente valioso. Use dados confiáveis para acompanhar o crescimento. Se você quer ser lembrado e prosperar, não basta oferecer um ótimo serviço. Saber direcionar esse trabalho é tão importante quanto. E uma das melhores maneiras de direcionar o melhor caminho para seu produto ou serviço é descobrir quais são as formas mais eficientes para medir o crescimento. As métricas padrão para negócios online incluem número de acesso, aquisição de usuários e usuários recorrentes. Mas sua empresa certamente terá métricas específicas que são importantes para o seu crescimento. Você deve identificar essas métricas principais e exclusivas o mais rápido possível. Senão, você poderá se perder entre tantos dados e distrair-se do que realmente importa. Para descobrir qual a melhor forma de medir, faça a si mesmo esta pergunta: quais ações do cliente podem ser medidas para revelar quão positiva é a experiência deles com seu produto? As principais métricas do Facebook, por exemplo, incluem a frequência com que usuários efetuam login, quanto tempo gastam no site, qual a sua atividade na criação de postagens e comentários, quantas solicitações de amizade estão sendo enviadas. Como a receita do Facebook se baseia na venda de espaço publicitário, essas são métricas muito importantes. Cada uma mostra quantas pessoas estão olhando para o site e quão engajadas estão. No entanto, é importante encontrar uma métrica-chave para servir como estrela-guia, termo em inglês conhecido como North Star. É a única métrica que, acima de todas as outras, mede melhor o valor principal que seu produto está entregando. Essa medida manterá as equipes focadas no crescimento e no uso eficiente de tempo e recursos. No Facebook, o North Star é o número de usuários ativos diariamente. Isso é mais importante do que o número de postagens feitas ou solicitações de amizade enviadas, pois oferece uma indicação simples e geral do crescimento do Facebook. Agora que sabemos quais estatísticas monitorar, vejamos algumas técnicas reais de invasão de crescimento. Teste novas ideias apenas quando o negócio estiver estabelecido. Embora os 2 primeiros estágios da análise das ideias sejam sobre encontrar e programar hacks de crescimento, os 2 últimos estão sobre o teste de suas novas ideias. Para que uma nova ideia seja colocada em prática, ela deve ser interessante em 3 fatores: impacto, confiança e facilidade. O impacto é determinado pela quantificação do crescimento esperado. Quanto maior o crescimento, maior o impacto. A confiança é determinada pela convicção do membro da equipe de que a ideia será bem-sucedida, algo que deve ser apoiado por dados concretos. Já a facilidade deve ser classificada de acordo com quanto tempo e recursos a ideia exigirá durante o teste. Cada uma dessas categorias recebe uma pontuação entre 1 e 10. Por exemplo, se um membro da equipe sugerir oferecer aos clientes um crédito de $10 por qualquer indicação, o impacto nas novas inscrições poderá ser 7, enquanto a classificação de confiança poderá ser apenas 4, devido a dados limitados sobre referências de usuários. E como a ideia é bastante simples de programar, a taxa de facilidade pode ser 8.
Isso nos leva ao quarto e último estágio do ciclo de hackers de crescimento. Estágio de teste, que é quando você traz ideias aos clientes e determina quais merecem ser totalmente implementadas. Nesse estágio, é recomendável que você trabalhe com um analista de dados para elaborar diretrizes rígidas para produzir um conjunto confiável de resultados. Por exemplo, sempre use um intervalo de confiança estatística de 99%, que indica uma margem de 1% de erro nos resultados. Dessa forma, você pode ter certeza de que seus testes estão fornecendo informações precisas. Como atrair clientes sem gastar tanto? Atrair novos clientes é sempre um desafio, mas, por mais estranho que isso pareça, nem sempre vale o esforço. Atualmente, muitas empresas gastam mais dinheiro na aquisição de novos clientes do que esses clientes jamais gerarão em receita. Isso levanta uma questão muito importante. Como você pode atrair novos clientes sem falir no processo? A primeira mensagem que sua empresa apresenta a um cliente em potencial desempenha um papel extremamente importante. Ele deve comunicar rapidamente as informações e ressoar com elas de maneira significativa. Hoje em dia, o tempo médio de atenção de alguém online é de apenas 8 segundos. E é por quanto tempo você precisa explicar que seu produto é benéfico para a vida de um cliente em potencial. Frases fáceis e agradáveis são muito úteis. Basta considerar o slogan do iPod original: 1000 músicas no seu bolso. É claro que nem todos podemos ser gênios de marketing como Steve Jobs da Apple, mas podemos aprender usando palavras que um cliente comum usaria para descrever por que seu produto é benéfico. Essas palavras podem ser extraídas de uma publicação de mídia social, uma revisão de produto ou uma pesquisa de cliente. Você pode executar um truque de criatividade, colaborando e debatendo dezenas de variações em uma única mensagem, escolhendo aquelas com maior potencial e usando-as em um simples teste de marketing A/B. Você também pode trazer um foco extra aos seus esforços, limitando quantos canais de marketing você usa. Comece criando uma lista de possíveis canais que se encaixam no seu modelo de negócios. Por exemplo, se você planeja que as pessoas encontrem seu produto por meio de um mecanismo de pesquisa, certifique-se de que a otimização do mecanismo de pesquisa esteja no topo da sua lista. Quando você tiver sua lista de canais possíveis, poderá testá-los para descobrir qual deve priorizar. Esse teste é baseado em 6 critérios diferentes: quanto custará o teste, quanto tempo os testes levarão para configurar, quanto tempo levará para coletar os resultados, quão bem o teste será direcionado para os clientes desejados, qual a flexibilidade do teste, ajustes e quantos assuntos serão testados. Atribua a cada uma dessas categorias uma pontuação entre 1 e 10. Faça a soma e calcule a média da pontuação. Em seguida, teste os canais com a pontuação mais alta. Transforme seus clientes em fãs. Mesmo se você conseguir atrair clientes em potencial para o seu produto, o próximo desafio é transformá-los em clientes compradores. Apenas 2% do tráfego da maioria dos sites leva a uma venda real. Mas veja o lado positivo dessa porcentagem pequenina. Há muito espaço para melhorias. Uma ótima maneira de ajudar a atrair clientes é criar um relatório funil, para identificar onde os clientes tendem a desistir. Você pode iniciar um relatório de funil mapeando todas as principais etapas que um cliente executa, do primeiro contato à compra. Em seguida, observe a taxa de conversão entre cada etapa, ou seja, a porcentagem de clientes que realmente seguem de uma etapa para o próximo. Se você fez isso no Uber, as 2 primeiras etapas são baixar o aplicativo e criar uma conta. Digamos que, no mês passado, 10.000 clientes baixaram o aplicativo e 8.000 deles criaram uma conta. Isso fornece uma taxa de conversão de 80%. Digamos que 500 dos 8.000 clientes deem esse passo. Nesse caso, a taxa de conversão seria bastante baixa, em 6,25%. Olhando para este relatório de funil, um gerente da Uber identificava uma bandeira vermelha e tentava corrigir o problema dos clientes que se inscreveram, mas não conseguiram realmente usar o aplicativo.
Talvez o processo de reserva precise ser simplificado? Como você pode ver, depois de identificar onde os clientes saem, você pode começar a identificar o problema e encontrar soluções. As pesquisas com clientes também são uma boa maneira de fazer isso, sejam elas enviadas por e-mail aos clientes ou exibidas como pesquisas pop-up no seu site. Qualquer que seja o método que você use, essas pesquisas devem ser sempre breves e focadas em aprender por que o cliente deu ou não o próximo passo. Para ajudar a resolver o problema do Uber, alguns dias depois que um cliente cria uma conta, o aplicativo pode produzir uma pesquisa com a pergunta: existe algo que o impeça de pedir uma carona? Os clientes poderiam fornecer informações úteis, como se sentir desconfortável em andar sozinho em um carro com um estranho ao volante. Isso ajudaria o Uber a refletir e testar diferentes maneiras de tranquilizar os clientes, como destacar o fato de que todos os motoristas foram submetidos a verificações de antecedentes. Ou seja, o mais importante é encontrar de que forma você pode trabalhar para que seu cliente esteja satisfeito do início ao fim. Insta Insights. Boas estratégias podem ser aplicadas a empresas de qualquer ramo e tamanho. Elas só precisam ser equivalentes aos objetivos que você quer alcançar. Sem planejamento mínimo e visão estratégica, nenhuma startup se tornará uma empresa rentável. Conhecer seu cliente significa entender o que ele sente sobre o serviço que você oferece, levando em consideração suas opiniões para levar a ele sempre o melhor. Saber trabalhar em equipe, usando o que cada membro tem de melhor, é fundamental no processo de crescimento. Não tenha medo de inovar. A web é ilimitada e tem espaço para todos. Neste livro você aprendeu que a web é um campo sem limites que pode alcançar a todos, de qualquer faixa etária e classe social. Por isso, aposte nesse caminho para crescer. Todas as empresas que hoje são grandes, um dia foram pequenas e passaram por um caminho de planejamento e estratégia para alcançarem o sucesso que hoje têm. Identifique seu cliente e o que lhe falta. Ofereça o melhor serviço possível. Ouça o feedback de seu cliente e leve sua opinião em consideração, sem se esquecer que um serviço nunca está finalizado, sempre pode melhorar. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de 7 Stories Every Salesperson Must Tell, Mike Adams.